Eu estava pensando como explicar o que é posicionamento de mercado. E para isso, vou usar um caso real de estabelecimento e criação de posicionamento competitivo em nível global, ou seja, com uma história que poderia realmente dar vida ao posicionamento. Em aulas anteriores, expliquei o caso dos Barões do Chocolate, abordando a competição entre a Mars e a Hershey's, que seria um excelente caso de posicionamento. Entretanto, pensei em compartilhar algo diferente, afinal já vimos esse caso do chocolate. E a minha proposta é abordá-lo do ponto de vista do posicionamento aliado à segmentação, para que depois possamos explorá-lo com boas ferramentas para nos ajudar nessa análise competitiva. Então, quando você pensa em posicionamento, há centenas de ótimas histórias. Na verdade, pode-se argumentar que, para ser uma empresa de sucesso, você tem que se posicionar de forma eficaz no mercado em que atua, em relação aos demais players, aos demais competidores. Porque, se não o fizer, seu negócio não vai existir por muito tempo. A história que trago hoje sobre posicionamento lida com duas empresas que já eram competidoras entre si nos mercados em que atuavam. Esse business case trata do tema da disfunção erétil. O curioso é que quando pronuncio essa expressão, disfunção erétil, algumas pessoas provavelmente pensarão em uma marca chamada Viagra, ou noutra marca que também é muito eficaz nesse mercado, Cialis. O que eu gostaria de fazer na história que eu tenho para compartilhar com vocês é ensinar um pouco sobre o que é posicionamento por meio dessas duas marcas e seus business. E mesmo que ao final você não lembre dessa história que vou contar, mesmo que não lembre em detalhes do business case, eu adoraria que vocês se lembrassem de uma única fórmula, que é a base estratégica desse caso. E é uma fórmula matemática. Afinal, não consigo deixar minhas raízes no século passado como professor de matemática no ensino médio de lado. Por isso, lhes apresento a essência desse estudo que vou contar sob a forma de uma fórmula simples e prática. O posicionamento é igual ao segmento-alvo mais diferenciação. Deixe-me repetir isso de outra forma. O posicionamento é o resultado da segmentação com diferenciação. Em outras palavras, você consegue uma posição de vantagem competitiva no mercado quando você sabe com quem está falando, quem está competindo consigo, quem você quer que compre seu produto e você mostra a eles como seu produto é diferente. Isso é importante porque quando seu público-alvo está comprando o seu produto, eles querem ter a sensação de que estamos falando com eles e precisamos mostrar a eles por que deveriam comprar seu produto ao invés do produto de um concorrente. E isso é posicionamento. Agora, quando você pensa nesses dois negócios com os quais comecei, Viagra e Cialis, o interessante é que o Viagra não tinha concorrentes no início. Quando eles vieram ao mercado, eles eram os únicos. Em 1998, eles chegaram ao mercado com um produto no qual acreditavam, e acho que muitos de nós acreditariam, pois combateu um problema real, que era a disfunção erétil. Quando os homens envelhecem, muitas vezes perdem a capacidade de serem ativos sexualmente. E tomando aquela pequena pílula azul, que era o Viagra, eles foram capazes de revigorar sua vida sexual, o que, obviamente, vendeu-se muito bem como posicionamento. Mas o Viagra, quando chegou ao mercado, ele não precisou enfrentar um concorrente. O que a Pfizer, fabricante do Viagra, teve que enfrentar foi outra coisa: o estigma de um produto socialmente sensível.
porque é um tema desconfortável para muitas pessoas. E percebam como isso é relevante nesse caso de posicionamento. Quando você vai para casa, está sentado à mesa com sua família, com sua mãe, com sua tia, parentes, normalmente não se aborda o tema da disfunção erétil. Quando estamos com amigos, num bar, num happy hour, geralmente também não falamos de disfunção erétil. Isso não acontece porque é um tema sensível. Então, o que a empresa decidiu fazer quando chegaram ao mercado com esse produto, Viagra? Era estabelecer uma posição que não gerasse desconforto e mostrasse seu produto como benéfico, sem causar constrangimentos. Para isso, definiram cuidadosamente seu público-alvo, seu segmento-alvo de clientes. Primeiramente, eles escolheram os homens como seu segmento-alvo, que não é nenhuma novidade. Entretanto, seu ponto de diferenciação se deu em torno de alguns dos primeiros porta-vozes que escolheram. Nos Estados Unidos, Bob Dole foi a pessoa que eles escolheram para ser seu porta-voz quando o produto foi lançado, ao lado de Pelé, alguns anos depois, que foi garoto propaganda numa ação global da marca para o produto. O curioso é que, quando pensamos em Viagra, geralmente não associamos a imagem de Bob Dole nos Estados Unidos ou Pelé no Brasil e no mundo. Afinal, quem eram essas duas personalidades e o que elas têm em comum que poderia interessar ao posicionamento desse novo produto para a Pfizer? Bem, na época, final dos anos 90, começo dos anos 2000, ambos eram respeitados como homens ilustres. Eles já tinham uma certa idade. Bob Dole estava na casa dos 70 anos e Pelé na casa dos 60. Ambos heróis e símbolos de heroísmo e batalhas vencedoras. Bob Dole havia de fato lutado na Segunda Guerra Mundial e concorreu à presidência nos Estados Unidos mais de uma vez, antes de se tornar um porta-voz do Partido Republicano Conservador. Pelé já era considerado o rei do futebol e maior jogador de todos os tempos em escala planetária, dispensando outras apresentações. Homens, heróis, ilustres e respeitados, sem sombra de dúvida. E então, ao escolhê-los, aconteceu o seguinte. A primeira coisa que tornou o Viagra um produto legítimo e sério, em vez de uma piada ou brincadeira ou meme que você ouve na hora do cafezinho. Afinal, se Bob Dole e Pelé estavam apoiando esse produto, é porque deveria ser algo verdadeiro. Assim, essa ação tornou o Viagra legítimo como produto e reduziu um pouco a sensibilidade social que existia em torno desse tipo de produto. E tudo isso posicionou o Viagra como um produto masculino que se propunha a resgatar essa dimensão da masculinidade, fazendo com que o consumidor pudesse ser o herói novamente da sua própria história. E essa decisão inicial da Pfizer influenciou o perfil de porta-vozes da marca Viagra ao longo dos anos seguintes. Além de Bob Dole e Pelé, participaram também Mark Martin, que foi piloto da NASCAR de muito sucesso, o grande jogador de beisebol Rafael Palmeiro, o mesmo Hugh Hefner, conhecido como fundador e editor-chefe da icônica revista masculina Playboy, e até as celebridades hollywoodianas como Charlie Sheen e James Caan, esse último famoso pelo filme O Poderoso Chefão. E o que esse posicionamento trouxe ao produto? Bom, o Viagra foi um enorme sucesso de mercado e rendeu enorme retorno em dinheiro para a empresa Pfizer, dona da marca. E isso é importante, pois, na verdade, a marca Viagra se tornou tão popular e tão poderosa que ela se transformou
na essência, representando toda a categoria de produtos. Assim como a Xerox na categoria de copiadores, ou Band-Aid na categoria de curativos, ou mesmo Cotonete na categoria de hastes de algodão. Viagra era a categoria. E esse era o resumo da força de mercado dessa marca. E se você é um novo entrante, uma empresa que desejasse fazer parte desse mercado multibilionário dominado pela Pfizer e pelo Viagra, certamente isso seria uma tremenda barreira de entrada. E você precisaria lidar com isso. E foi nesse cenário que surgiu o Cialis. O Cialis chegou ao mercado alguns anos depois, em 2003, desembarcando primeiro na Europa. E o que essa nova marca encontrou? O Cialis encontrou um mercado dominado pela Pfizer e seu Viagra. E isso certamente intimidou o Cialis, mas não impediu. Afinal, se posicionamento era o resultado da segmentação aliada à diferenciação, lembram daquela forma matemática? Então, o que a marca Cialis precisaria fazer, em tese, seria identificar seus diferenciais e convencer seu segmento-alvo do valor destas diferenças. E assim, para o Cialis, esta fórmula que compartilhei com vocês no começo da nossa história, esta noção de que posicionamento de mercado é igual a segmento-alvo mais diferenciação, torna-se realmente importante. E por quê? Bem, o Cialis, produzido pelos laboratórios Eli Lilly, não poderia ser exatamente a mesma coisa que o Viagra. Afinal, num mercado dominado pelo Viagra, os consumidores escolheriam o Cialis por quê? Se já conheciam e poderiam consumir o Viagra. Então, Cialis analisou suas opções, suas alternativas. E muitas vezes é isso que você faz quando pensa em estratégia de marketing ou estratégia de mercado. O que você precisa fazer é pensar: quem mais poderia consumir meu produto, ou de que outra forma podemos pensar nos clientes em potencial? E no caso de disfunção erétil, você pode pensar no segmento médico, que muitas vezes é um porta-voz e uma porta de entrada para novos produtos farmacêuticos, uma vez que é esse segmento que prescreve medicações. Os médicos podem ser um tipo de cliente, um destes segmento-alvo. Também podemos pensar no público masculino nos homens, é claro, como o Viagra fez. Entretanto, muitas vezes, em estratégia de mercado, podemos pensar em outras pessoas que talvez não estejam visíveis nesse momento. Nesse caso, eram as mulheres, as parceiras deste público masculino. E agora que começamos a pensar fora da caixa, talvez pensemos num homem e numa mulher, num casal, juntos, indo comprar esse produto. E, portanto, esse casal sendo um cliente, um segmento-alvo. E essas são algumas das coisas que o Cialis pensou e considerou em termos de clientes e segmentos-alvo para seu novo produto. Mas em termos de diferenciação, e é aqui que eles tiveram que olhar para o produto, Cialis se perguntou: como somos diferentes? Bem, em termos de produto havia alguns pontos de diferenciação. Primeiro, esta nova droga médica era mais fácil de ser absorvida em termos de digestão, não atacava tanto o sistema digestivo. Era também um pouco melhor em termos de efeitos colaterais à saúde. E talvez o mais importante, tinha o que eu gosto de chamar uma janela de oportunidade mais longa. Explico. Em vez do Viagra, que tinha uma janela de 3 a 6 horas
Para o Cialis, na verdade, essa janela de oportunidade variava de 12 a 24 horas, garantindo que, nesse tempo, o produto poderia permanecer eficaz no organismo, às vezes até por mais tempo. E isso é realmente um grande ponto de diferenciação. Então, quando você pensa sobre esses pontos de diferenciação e essas diferentes opções de segmentos-alvo e público-alvo, percebemos que a marca Cialis possui alguns pontos de interesse para tentar montar a sua estratégia de marketing, que poderiam possibilitar um posicionamento de valor em seu produto. E o que eles decidiram fazer? Bem, eles tinham muitas alternativas diferentes, mas a Cialis não seguiu pela diferenciação ligada à saúde ou menos efeitos colaterais. Em vez disso, eles aproveitaram a diferenciação da janela de oportunidade, ou seja, um tempo maior. E talvez algumas pessoas caiam na tentação de comparar as potências da Cialis e Viagra. Nesse caso, a Cialis seria uma espécie de super Viagra. Afinal, era 8 vezes a potência do líder de mercado. Poderia ser um caminho no posicionamento, mas a equipe de marketing do Cialis evitou essa armadilha de enveredar pela comparação da masculinidade dos efeitos do remédio. Eles não fizeram isso, porque a diferenciação tinha que dialogar com os interesses do público-alvo. A segmentação escolhida, lembram-se? Que foi identificada pelo Cialis. Por isso, quando você pensa nessa janela maior de oportunidade associada a um segmento-alvo de um homem e uma mulher, de um casal, o posicionamento competitivo ganha novos contornos. A posição torna-se romântica, porque o ponto de diferenciação é que você não precisa correr ou se apressar para os finalmente agora. Você tem a oportunidade de ser romântico, vocês têm a oportunidade de serem românticos uns com os outros e trazer o amor de volta para o relacionamento, justamente por causa dessa janela de oportunidade maior. E este era o verdadeiro ponto de diferenciação do Cialis, o que foi muito eficaz para que o Cialis chegasse ao mercado e dissesse: olha, o Viagra é legal, ele entrega potência, mas o nosso produto, Cialis, ele devolve o romance ao seu dia a dia. O objetivo passa a ser o casal e não apenas o homem. E Cialis propôs um posicionamento baseado nessa diferença, porque eles acreditavam que isso dava oportunidade de uma janela de romance ocorrer. E qual o resultado dessa abordagem? Essas duas marcas, esses produtos, tiveram ambos muito sucesso e detêm, até hoje, significativa participação de mercado. Ambos ganharam muito dinheiro para seus laboratórios e para seus acionistas. E recentemente, mas apenas recentemente, Cialis superou o Viagra em termos de market share, de participação de mercado. E isso ocorreu em grande parte porque eles foram muito eficazes em termos de posicionamento. Quando eles entraram no mercado para competir com os donos do mercado naquele negócio e naquela época. Agora, obviamente, parece muito mais fácil perceber isso. Definir a estratégia de marketing, o posicionamento em uma história, um business case, tá? Parece bem mais fácil do que na vida real, quando os desafios e a concorrência batem à nossa porta. Por isso, veremos nos vídeos a seguir alguns caminhos e ferramentas para nos guiar quando formos elaborar nosso próprio posicionamento ou posicionamento das empresas em que atuamos. Obrigado.